Olá, Reinaldo Teles, o chefinho, como era carinhosamente tratado pelos jogadores do Futebol Clube do Porto de várias gerações diferentes, foi sempre uma pessoa muito discreta enquanto esteve ligado ao Futebol Clube do Porto, mas não deixou de ser marcante no clube. No Futebol Clube do Porto foi atleta, seccionista, diretor, vice-presidente e administrador da SAD, sempre com um grande impacto no clube e nas pessoas do Futebol Clube do Porto. Foi um dirigente de realce e uma figura na história dos azuis e brancos, onde esteve durante 58 anos, quase sempre com ligação direta a Pinto da Costa. Isto naquele que foi um dos períodos mais importantes na história do clube. É sobre esta figura histórica do Futebol Clube do Porto que vou falar no episódio de hoje. Antes de mais, quero pedir-te que te inscrevas no canal Malha Azul e Branca e cliques no sininho para receberes todas as notificações. Dessa forma, vais poder acompanhar sempre o canal todas as semanas com conteúdos e temas sobre o teu clube e, consequentemente, podes naturalmente ajudar o canal a crescer e a criar mais e melhores temas. Por isso, agradeço desde já que ajudes o canal Malha Azul e Branca com o teu contributo. Reinaldo Teles nasceu em Frazão, na freguesia de Passos de Ferreira, no dia 14 de fevereiro de 1950, no seio de uma família de origens bastante humildes. Não seriam precisos muitos anos para Reinaldo Teles se ligar ao Futebol Clube do Porto, ainda muito jovem. Começou no clube quando se inscreveu na secção de pugilismo, ainda era menor. Em 1967 chegaria também à secção de pugilismo Jorge Nuno Pinto da Costa para chefiar esta secção. Com 21 anos, Reinaldo Teles sagrou-se campeão regional na categoria de pesos médios e 3 anos depois chegaria ao título nacional na mesma categoria. A carreira não foi, digamos, particularmente longa, mas foi marcada por trabalho, como o próprio contaria em entrevista. Tinha jeito para o boxe, mas acima de tudo treinava muito, mas muito mesmo. Chegava a estar mais de 1 hora aos murros no saco. Nunca foi ao tapete e nunca foi derrotado por KO. Em 1979, Reinaldo Teles pendurava as luvas para assumir o papel de seccionista a convite de Pinto da Costa, que era então o diretor de futebol no Futebol Clube do Porto. Começa aí uma ligação profissional que seria bastante duradoura até ao dia do seu falecimento e com impacto na história do clube. Durante várias décadas foi criada e reforçada uma relação entre Pinto da Costa e Reinaldo Teles, com o chefinho a desempenhar um papel cada vez mais preponderante na estrutura do Futebol Clube do Porto. Em 1982, Reinaldo Teles foi eleito diretor adjunto do futebol, no ano em que Pinto da Costa chegou à presidência dos Dragões. E 4 anos envolvidos, deixaria de ser a diretor adjunto e passando a ser então diretor de futebol. Em 1989, já como principal responsável pelo futebol sénior dos Dragões, Reinaldo Teles foi distinguido com o Dragão de Ouro para dirigente do ano. Uma rápida ascensão na estrutura do clube, sempre como um verdadeiro braço direito do líder Pinto da Costa. Em 1990 começa uma nova etapa no clube, quando Pinto da Costa é eleito para o seu 3º mandato e Reinaldo Teles é o vice-presidente na lista. Torna-se também membro do Conselho Superior do clube. A ascensão fazia prever, ou falava-se, que Reinaldo Teles seria o eventual sucessor de Pinto da Costa na presidência do clube, um cenário que o próprio desvalorizava. Em 1994 rebenta o caso de corrupção denominado por Quinhentinhos. José Guímaro, na altura árbitro da Associação de Futebol de Coimbra, era detido preventivamente após ser ouvido por um juiz. Começaram então as preocupações de Manuel Rodrigues, presidente do Lassa e emissor de um cheque de 500 contos encontrado na casa do árbitro pela Polícia Judiciária. Da investigação ressaltam conversas telefónicas algo comprometedoras com um tal de Manecas,
Manecas, que era presidente do Lessa, e Manuel Rodrigues, pai do presidente do Lessa, António Ramos e também ainda Joaquim Pinheiro, intermediários, sendo que Joaquim Pinheiro era irmão de Reinaldo Teles, vice-presidente do Futebol Clube do Porto. Na altura escreveu-se também que Reinaldo Teles teria sido ouvido numa escuta, sendo intermediário, mas não chegou a provar nada. O caso terminou com a condenação de José Guímaro por corrupção passiva e a descida do Lessa à divisão de honra. Em 1997, com a criação das SADs, no tempo das SADs, Reinaldo Teles torna-se administrador executivo naquele que foi o cargo que desempenhou durante mais tempo dentro do clube. Assim foi até 2020, a altura em que começou a atuar enquanto dirigente não executivo, poucos meses antes de falecer. Não gostava da ribalta nem da atenção mediática a ela associada, preferindo muitas vezes ser uma figura silenciosa que não deixava de ser ativa ou preponderante no clube. Aliás, a presença comedida fora de portas nem representava realmente como era Reinaldo Teles no seio do clube. Reinaldo Teles, no fundo, era próximo de todos, especialmente nas várias equipas de futebol do Futebol Clube do Porto ao longo dos anos. Era bastante acarinhado, não só por todos os elementos de equipa técnica, mas também pelos jogadores que admitia tratar como se fossem filhos. Os jogadores devolviam o carinho ao dirigente, chamando-lhe de tio ou, como ficaria conhecido, por chefinho. Foi uma das grandes figuras do Futebol Clube do Porto durante várias décadas, fora do futebol e dentro do mesmo, onde esteve ligado a algumas das mais importantes conquistas do clube a nível nacional e internacional. Será para sempre um símbolo do Futebol Clube do Porto. Reinaldo Teles faleceu em novembro de 2020, no mesmo dia que faleceu também Diego Armando Maradona, depois de contrair Covid-19. Era um paciente de risco e, apesar de uma resposta promissora a tratamentos iniciais, Reinaldo Teles acabaria por sucumbir perante o vírus na unidade de cuidados intensivos do Hospital de São João. No dia seguinte à sua morte, teve uma vitória dedicada a si em Marselha por 2-0, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Nesse dia, motivaria palavras carregadas de emoção por parte dos dois treinadores, André Vilas-Boas, então no Marselha, e de Sérgio Conceição, no Futebol Clube do Porto. É um momento emocionante, um momento forte para nós, família portista. Penso que já disse no último jogo o meu sentimento sobre a pessoa de São Reinaldo. Eu penso que esse sentimento é comum a todas as pessoas, não só do Futebol Clube do Porto. Uma tristeza e uma desilusão profunda para nós, e isso é bem visível naquilo que foi a presença das pessoas e na forma como estão a viver este momento. E assim fica contada mais uma pequena história neste canal. Se gostaste deste vídeo, deixa aqui o teu like ou escreve o teu comentário sobre este símbolo do Futebol Clube do Porto. Eu vou voltar na próxima semana com mais um episódio do canal Malha Azul e Branca. Um abraço e até lá!